A cura de um cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Vamos repetir o último versículo, a parte B. Mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Repita comigo. Mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Queridos irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, o contexto desta passagem bíblica, a Bíblia nos relata que Jesus tinha acabado de sair do templo. Jesus esteve no templo falando da sua missão para os fariseus, os doutores da lei. E enquanto Jesus ministrava, falava algo da parte dele, os fariseus não conseguiam compreender a mensagem a qual Jesus falava para eles. Porque Jesus dizia que ele era Deus. Jesus dizia que condenava aquela geração dizendo: olha, eu vim para vocês, mas vocês não me conhecem. Vocês não podem ser filhos do reino, porque os filhos do reino conhecem o seu Senhor quando chega. Jesus falava para eles: olha, eu conheci Abraão. E eles: não, você não pode ter conhecido Abraão, porque você ainda não tem 30 anos, não tem ainda 50 anos. E como pode o Senhor ter conhecido Abraão? E o Senhor Jesus respondeu para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês saberiam quem eu era. E quando Jesus começa a falar quem ele era para aquelas pessoas, Jesus começa a dizer da sua divindade para os fariseus naquele templo. Eles pegam em pedras e querem apedrejar a Jesus. E Jesus, imagino no íntimo de Jesus que passou, porque ele veio ali no templo, eram aquelas pessoas que interpretavam a lei, aquelas pessoas que buscavam o Senhor, aquelas pessoas que esperavam o Messias. E de repente os Messias chegam e aquelas pessoas não conseguem compreender que o Salvador do mundo estava ali presente com eles e não deram glória a Deus. Jesus sai daquele templo e começam a caminhar. A Bíblia fala que Jesus ia passando, de repente Jesus olha e vê um moço cego, e os discípulos observam que Jesus tinha visto aquele cego e começa a indagar a Jesus. Jesus, este homem se encontra nessa situação, cego de nascença. Senhor, o que será que aconteceu com este homem? Quem pecou? Ou foi ele, ou foi os pais deles? E Jesus responde para os seus discípulos: olha, nem este pecou, nem o pai deles pecou, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Querido amigo, eu quero chamar a sua atenção nesta noite para algo que nós vemos na história dos judeus, no povo judeu, na cultura judaica. Quando uma pessoa tinha algum defeito físico, ou quando a pessoa se encontrava enfermo, como aconteceu com Jó, os amigos, os parentes, todas as pessoas abandonavam aquela pessoa, deixava só, deixava de lado, porque acreditava que qualquer cicatriz no corpo era ferida na alma, ou seja, era fruto do pecado. Então assim, além da pessoa ter uma deficiência física, ela tinha também conviver com conflito pessoal, porque ela não era aceita diante da sociedade. As pessoas olhavam para aquela pessoa com desprezo, e muito mais do que desprezo, olhava para ela com ar de acusação, olhava para ela com ar, aleluia, de condenação, dizendo: olha, você está nessa situação é porque você merece, você está nessa situação porque você pecou. E a pessoa imagina aquele cego quantas vezes na sua vida, talvez na escola, ou talvez em algum lugar que ele frequentava, que os pais, a mãe dele levavam, olha, e as pessoas começavam a acusar ele falava: como eu posso ter pecado? Irmãos, eu me coloco na situação daquele cego, sem poder contemplar as maravilhas, sem poder ver a face das pessoas, mas ele ouvia que as pessoas murmurar, falavam dele, não conseguia ver, mas ele ouvia que as pessoas discriminavam, ouvia que as pessoas se afastavam dele ou condenavam, e às vezes, muitas vezes ele tentou, irmãos, se auto-justificar, e ele justificava: olha, eu não pequei,
como eu posso ter pecado, sendo que eu nasci assim, sendo desde o ventre da minha mãe, eu já nasci, já não enxergo. Olha, vocês têm o privilégio de ver e ainda me condenam, dizendo que eu pequei. E as pessoas, e além disso, olha, se você não pecou, a culpa talvez não é sua, mas talvez é a culpa do seu pai, ou talvez é a culpa da sua mãe, ou talvez é a culpa do seu avô, ou quem sabe do seu tataravô. Mas se você está nessa situação, eu quero dizer para você que você merece estar nessa situação, porque é fruto do seu pecado. E os judeus pegavam isso e condenavam a pessoa. Mas um dia que Jesus saiu do templo, ia passando e encontrou aquele homem e trouxe a terceira opção. Eu quero dizer para você, talvez você tenha ouvido a primeira opção, a segunda opção, mas você nunca ouviu a opção de Jesus. Você nunca quis ficar com a palavra de Jesus, porque é mais fácil nós contendermos, é mais fácil nós acusarmos, do que nós obedecermos e ficarmos com a palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela muda o ambiente. A palavra de Jesus, ela dá vista ao cego. A palavra de Jesus, a Bíblia fala que até a tristeza salta de alegria. A Bíblia nos relata que lá em Caná da Galileia, quando Jesus chegou numa festa, uma festa muito bonita, de repente falta vinho. E eu gosto muito de falar nessa passagem, eu amo falar nessa passagem, porque aquelas pessoas que têm um respeito pela irmã Maria, que idolatram a irmã Maria, as pessoas querem ficar com a palavra de Maria, mas não querem ficar com aquilo que Maria falou na palavra de Deus. Querem ficar com aquilo que fala de Maria, mas não querem ficar com aquilo que Maria falou. Maria falou assim, olha, fazei tudo que ele mandar. Ou seja, a palavra é com Jesus. Quer um milagre na sua vida? Fique com a palavra de Jesus. Pedro, ele teve sucesso na sua vida financeira, no seu empreendimento, porque ele ficou com a palavra de Jesus. A Bíblia diz que Pedro estava pescando a noite toda, já estava cansado. Ele já estava lavando as redes. Ele já tinha ouvido todos os seus amigos. E talvez ele tinha consultado todos os seus mapas, ele conhecia bem aquela região. Mas enquanto ele lavava as redes, ele ouvia Jesus falar para as multidões. Enquanto ele limpava as redes, e consertando suas redes, guardando as redes, ele ouvia Jesus falar. E cedeu um barco para Jesus usar. E de repente, Jesus, após trazer a palestra naquela tarde, Jesus fala, Pedro, lance as suas redes. Pedro falou assim, Senhor, eu conheço aqui tudo. Senhor, os meus companheiros têm muita experiência, eles estavam comigo. Eu tenho todos os instrumentos aqui para me trabalhar, mas conforme a tua palavra, eu lançarei as redes. E a Bíblia diz que Pedro pegou as redes e entrou para o mar e lançou as redes. Irmãos, eu acho interessante que os amigos de Pedro não foi com ele. Eu acho interessante que os companheiros de Pedro não foi com ele. Eu acho que Pedro foi sozinho. Porque eu acho que nem ele acreditava que ia acontecer aquele milagre. Mas porque Jesus falou, ele foi. Porque Jesus pediu, ele obedeceu. E creu que poderia acontecer algo diferente. Porque quando lá no alto mar, quando as redes começaram a balançar para um lado e para o outro, cheio de peixe, a Bíblia nos relata que Pedro teve que fazer sinal para os seus companheiros e ajudá-lo. Irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, você pode adentrar o mar sozinho, mas quando o milagre acontecer na sua vida, vai aparecer alguém para comemorar contigo. Na hora de colher os frutos, vai aparecer muita gente para dar glória a Deus contigo. Mas na hora de lançar a rede, conforme a palavra de Jesus, talvez você tenha que ir sozinho. Talvez entrar no barco e para dentro do mar você tenha que ir sozinho. Mas se você for conforme a palavra de Jesus, você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. E aquele moço, ele ficou com a palavra de Jesus. Ele disse, Jesus, quem pecou? Jesus disse, olha, isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Talvez aquele moço esperou uma palavra de Cristo, mas Jesus fez diferente. Eu quero dizer para você, irmão, Jesus nunca manifesta da mesma maneira que manifestou na vida do irmão, vai manifestar na sua vida. Jesus tem uma multiforme maneira de trabalhar. Às vezes o milagre não chega na sua vida, porque você sempre está esperando que, como aquele moço que estava esperando o tanque de Betesda, esperando um anjo descer, 40 anos, sentado, eu só vou entrar na hora que a água movimentar. Eu só vou dar glória na hora que o meu irmão do lado estiver dando glória. Eu só vou levantar a mão para adorar a Deus quando toda a igreja estiver adorando a Deus. Ou eu só vou ser mais fiel ao Senhor quando eu ver isso, e aquilo outro. Mas no dia que Jesus passou, aquele moço não perdeu a oportunidade. Porque Jesus viu ele. E Jesus viu aquele moço ali cego, aquele moço não tinha ouvido falar de Jesus. Aquele moço, ele nem sabia quem era Jesus.
mas ele não perdeu a oportunidade de levar o milagre dele para casa. A Bíblia fala que Jesus cuspiu no chão e fez lodo e colocou o lodo no olho daquele moço e falou para ele: olha, vai lavar no tanque de Siloé. Ou seja, vai no tanque do enviado, ou o tanque de águas silenciosas. Irmãos, eu quero dizer para você que Jesus trabalha no silêncio. Às vezes você olha para um lado e para o outro e parece que não está acontecendo nada. Ah, mas talvez tivesse um reteté, um mistério, alguma coisa assim, ou um grande pregador, ou eu ia receber. Mas, se você está na presença de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, no silêncio da sua alma, o Espírito Santo vai testificar com você. E quando você menos esperar, as lágrimas descerão no seu rosto, você vai sentir gozo na sua alma, paz no seu espírito, e você vai dizer: só o Senhor é Deus, porque eu fiz conforme a palavra dele e não fiquei confundido, porque eu fiz conforme a palavra dele, e o milagre chegou na minha vida. A Bíblia diz que aquele moço com os olhos todos sujos de barro começa a caminhar. Irmãos, se nós olharmos de onde estava o templo e onde estava o tanque de Siloé, é uma distância muito grande. E eu imagino as pessoas questionando